Graça e paz aos seminaristas do nosso Seminário Teológico do IBBC. Retomamos com mais um vídeo aula, paramos o último na página 74, retomamos na página 76, Organização e Desenvolvimento da Igreja. A vida cristã, no princípio do segundo século, era ascética e legalista, com a prática de jejuns e orações. Os principais dias para essa consagração eram as quartas e sexta-feiras. Os convertidos eram admitidos à igreja mediante o batismo e após o catecumenato e se reuniam no primeiro dia da semana para comemorar a ressurreição do Senhor, quando só participava dos cultos os que já tivessem sido batizados. Havia dois tipos de reuniões que foram mantidas desde os tempos apostólicos, em que a refeição comunitária e a ceia do Senhor eram separadas da reunião do culto em si. A igreja estava estabelecida nas principais cidades do império, mas o desenvolvimento de sua organização deve ter sido diferente nos variados locais. As igrejas localizadas nas maiores cidades, e principalmente em Roma, tiveram certa proeminência e, consequentemente, também os seus bispos, em detrimento dos demais. A hierarquia da igreja, constituída de bispos, presbíteros, eram intercambiáveis, e diáconos, no fim do primeiro século, chegava a ser composta de bispo, presbíteros e diáconos no fim do segundo século. A questão da sucessão apostólica no primeiro século chegou a ser séria, pelo fato de que muitos pensavam que a ordenação de ministros somente era válida se esses ministros fossem ordenados por bispos que tinham uma ligação direta com os apóstolos. Mas no segundo século, como a igreja havia chegado a locais por muitos desconhecidos, o mais importante não seria a sucessão apostólica, mas sim uma doutrina ortodoxa. A importância da igreja em Roma. A cidade de Roma era a capital do Império Romano até o ano 300, quando Constantino transferiu a capital para Constantinopla, a maior cidade do Ocidente. A Igreja de Roma, por sua vez, adquiriu certa importância e proeminência com relação às demais igrejas do Império, já desde os tempos apostólicos, e não somente pelo fato de estar localizada na principal cidade, como também por se ter atribuído erroneamente ao apóstolo Pedro a sua fundação. Outros fatores contribuíram para certa primazia da igreja romana, como sua generosidade, que era grande, e a sua fidelidade durante e após a influência gnóstica e montanista. O bispado da igreja passou a ter um reconhecimento e autoridade crescente, que no ano de 445 foi promulgado um edito ordenando a todos que obedecessem ao bispo de Roma, como portador que era do primado de São Pedro. A Igreja Católica. O termo católico universal, para se referir à igreja, foi usado pela primeira vez por Inácio por volta do ano 170, na sua epístola à igreja de Esmirna. No final do segundo século já se usava a expressão igreja católica no sentido de ortodoxa. A igreja saiu fortalecida na luta contra as heresias e seria a referência de pureza doutrinária para todas as demais igrejas do Império. O cânon. A igreja primitiva recebeu dos judeus a ideia de uma escritura sagrada como regra de fé e prática, e liam nos seus cultos a Septuaginta. As primeiras obras a serem escritas foram as cartas de Paulo, e depois os evangelhos, que começaram a ser lidos nas reuniões. Outros livros, como Didaquê, Epístola de Barnabé e do Pastor de Hermas, também eram lidos. Quando Marcião estabeleceu uma livra dos livros canônicos, a igreja também viu a necessidade de formar o seu cânon.
O estabelecimento dos livros canônicos foi feito aos poucos e alguns livros foram sendo aceitos como inspirados por Deus, sem maiores problemas, com exceção da carta aos Hebreus, Epístola de Tiago e terceira carta de João. Por volta do ano 200, os 27 livros já eram aceitos como canônicos. O cânon neotestamentário foi retificado no Concílio de Calcedônia em 451. Há alguns critérios para estabelecer a canonicidade parecem ter sido a apostolicidade, a universalidade, a inspiração, o conteúdo do livro e a leitura em público. O credo, página 77. A igreja começou a desenvolver um credo, que é o creio, como uma resposta às heresias que surgiram e que deveria ser confessado como declaração sucinta de fé em ocasiões de batismo. A princípio, o credo tinha interrogativas como crer em, cres em, e com o tempo foi substituído pela forma afirmativa, creio. A formulação desse credo ficou conhecida como Credo dos Apóstolos. Não que houvesse sido composto por eles, mas pela sua natureza e conteúdo doutrinário. O Credo dos Apóstolos tinha algumas funções na igreja. Através da sua confissão, o novo membro tinha entrada na comunhão da igreja. Servia como confissão de fé para os candidatos ao batismo, e suas principais doutrinas serviam como base para a instrução catequética, e sua declaração trinitariana refutava algumas heresias da época. O Credo dos Apóstolos ainda continua a ser usado hoje da mesma forma como era na igreja primitiva, como confissão batismal, como esboço para o ensino, como refutação à heresia e como declaração de fé. O culto público. O principal propósito do culto era celebrar a ressurreição do Senhor, e o dia específico para essa celebração era no domingo. A comunhão era o centro do culto cristão quando era constituída por uma refeição comunitária e a ceia do Senhor, que eram comemoradas juntas até a época de Justino, em 153. O culto constava de duas partes. Na primeira parte faziam orações, cantavam hinos, liam e explicavam as escrituras. Nessa primeira parte, qualquer visitante tinha acesso. Na segunda parte do culto, na celebração da ceia do Senhor, somente os batizados podiam entrar. Outra característica do culto, ao contrário do que se pode imaginar, não era marcado pela tristeza, mas pela alegria e gratidão. Local de culto. Desde os tempos apostólicos, a igreja se reunia na casa dos irmãos, e isso perdurou por muitos anos até a época de Constantino, quando começaram a construir templos em algumas partes do império. O templo da igreja cristã mais antiga descoberta até agora é a de Dura Europos, que remonta à data de 270 aproximadamente. Após a estatização da igreja, foram construídos grandes edifícios públicos que também foram designados de basílica, que consistia em um grande salão com 2 ou mais filas de colunas. As basílicas cristãs constituíam de 3 partes principais, como o átrio, as naves e o santuário. O átrio era o vestíbulo da igreja. As naves eram as partes mais amplas da basílica, onde ficavam o púlpito e o coro, e o santuário, onde ficava o altar. Ao redor da basílica, outros edifícios eram construídos para o culto, residências de ministros e batistérios. A arte cristã. O desenvolvimento da arte cristã começou nas catacumbas, nos sarcófagos e, posteriormente, nos templos cristãos. A arte cristã destacava-se pelo seu simbolismo não necessariamente exclusivo do cristianismo. Muitas vezes se usava a forma de arte dos pagãos com fim evangelístico, quando era retratada a superioridade do cristianismo em relação ao paganismo.
Um dos temas prediletos dos artistas cristãos eram a comunhão, a ceia do Senhor, no cenáculo com as figuras dos discípulos ao redor da mesa, na companhia de Jesus. Outros temas comuns para a representação artística foram o peixe, um dos primeiros símbolos do cristianismo. Adão e Eva, Noé na arca, Daniel na cova dos leões, pomba, o símbolo do Espírito Santo, Jesus e a samaritana e a ressurreição de Lázaro. Essas eram algumas artes, algumas pinturas efetuadas na época. As catacumbas romanas eram cemitérios conhecidos pelas autoridades usados para sepultamento. Tinham quilômetros de passagens subterrâneas localizadas a 15 metros abaixo da terra. As paredes eram utilizadas para a arte cristã e não eram somente os cristãos que tinham catacumbas. Os romanos também possuíam as suas. Em algumas ocasiões, elas foram utilizadas para se esconder dos perseguidores, mas a principal razão pela qual as utilizavam era que ali estavam enterrados os heróis da fé. Os cristãos acreditavam que a sua presença naquele local os uniria não somente com os mártires da fé, mas também com Jesus. A partir do segundo século já era costume se reunir junto às tumbas no aniversário de sua morte para celebrar a ceia. Essa foi a origem da celebração das festas dos santos. As imagens. A veneração dos santos remonta ao começo do segundo século, quando a opinião popular acreditava que os mártires podiam ser intercessores na oração diante de Deus. Além da veneração pelos mártires, as suas relíquias também eram respeitadas, além dos mártires. Maria foi a mais venerada por influência de alguns pais da igreja, como Clemente, Jerônimo e Tertuliano, que acreditavam a ela uma divindade eterna. Devido a essa influência, por volta do ano 590, ela já ocupava uma posição singular no culto da igreja romana. A partir de então, o uso de imagens e esculturas de culto propagou-se rapidamente, até com função de estética da igreja. Outro fator que influenciou a veneração de imagens foi o ingresso de inúmeros pagãos recém-convertidos à igreja que estavam acostumados à veneração de seus heróis. Quando eles chegaram à igreja, pareceu-lhes natural substituir seus heróis antigos pelos santos. Mais tarde surgiu a controvérsia sobre o uso de imagem, chamada controvérsia iconoclasta. Iconoclasta, que quer dizer destruidor de imagens. Por volta do ano 740, com os decretos imperiais contra as imagens, o Ocidente e o Oriente se dividiam quanto a essa questão, que foi levada à discussão do Concílio de Nicéia II, em 787, que decidiu pela restauração das imagens na igreja. Página 80, as ordenanças da igreja. A igreja tem duas ordenanças, essas ordenanças determinadas por Jesus. A primeira, o batismo. O batismo de admissão à igreja era ministrado às pessoas que tinham idade de discrição e tivessem feito o curso de catecúmenos. E quanto à forma, era por imersão total. A imersão foi a forma predominante até o fim da Idade Média no Ocidente. Mas havia permissão para praticá-la derramando água sobre a cabeça 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, prática essa chamada de fusão, substituindo a imersão. Especialmente nas regiões mais frias da Europa Ocidental, ficou popular o batismo por aspersão, que era a forma praticada também em casos especiais como saúde, deficiência física ou falta de água mesmo. Na Itália, o batismo por imersão ainda foi praticado até o século VIII. E as igrejas orientais, como a grega e a russa, por exemplo, ainda o praticavam no século XX. Ainda o praticam no século XX. No princípio, a igreja batizava alguém tão logo se convertia, já que a maioria dos conversos era proveniente do judaísmo e tinham, portanto, certo preparo para compreender o evangelho. Conforme a igreja ia recebendo o ingresso de pagãos, houve a necessidade de uma instrução formal
para preparar o convertido para o batismo. O curso ministrado era chamado de catecumenato, que no princípio do terceiro século tinha a duração de 3 anos, onde o candidato recebia instrução acerca da doutrina cristã. Ao fim do preparo, os que estavam prontos jejuavam durante a sexta-feira e o sábado, e na manhã de domingo desciam a pia batismal quando eram batizados por imersão. Em geral, o batismo era ministrado uma vez ao ano, no domingo da ressurreição. O batistério era dividido com tela em 2 partes, onde ficavam os homens e a outra as mulheres. No 5º século era costume descer à fonte batismal nu. Não há indícios de que a igreja primitiva praticava o batismo infantil, mas no 3º século alguns pais batizavam seus filhos e no 6º século o batismo de criança tornou-se universal. A fórmula usada era a instrução dada pelo Didaquê, pelo Credo dos Apóstolos, que orientavam o batismo em nome da Trindade e em água corrente. Ao sair da pia batismal, o recém-batizado tomava uma mistura de leite e mel, símbolo de sua condição de recém-nascido em Cristo. Recebia unção com óleo através da imposição das mãos do ministro, o que simbolizava a recepção do Espírito Santo, e uma veste branca como símbolo de sua nova vida em Cristo. A ceia do Senhor. A celebração da ceia do Senhor era realizada aos domingos, nas primeiras horas do dia, e era o principal culto da igreja cristã. Esse culto era caracterizado pela alegria e somente os batizados podiam cear. Os não batizados ficavam na primeira parte do culto, mas se retiravam antes da ceia. E os que pertenciam a outras congregações podiam participar livremente se fossem batizados. A princípio, pelo menos até a primeira parte do 2º século, a comunhão era celebrada em conjunto com uma refeição chamada de festa de amor, que era uma refeição comunitária onde quem podia levava algum tipo de alimento. A partir da segunda metade do 2º século, a ceia do Senhor foi separada da refeição comunitária. Um costume praticado na época era de celebrar a ceia nas catacumbas, nos lugares onde os fiéis foram sepultados. A princípio, a liturgia era simples, um culto de ação de graças, mas logo em seguida, a partir de Inácio, ela passou a ter um caráter místico na vida, nos elementos separados. Página 81, nós encerramos essa segundo vídeo e retomamos na página 82 com a hierarquia eclesiástica. Pessoal, façam as recapitulações para vocês poderem se preparar o melhor possível para a prova, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.